queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para apresentarmos um momento de reflexão do Evangelho, da mensagem do Cristo no Evangelho, à luz da doutrina espírita. E a reflexão de hoje vai ficar em torno do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o jugo leve. Inicia-se o capítulo com uma mensagem anotada pelo evangelista Mateus em seu capítulo 11. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Nos momentos tormentosos que estamos vivenciando na atualidade, essa mensagem do Cristo, ela nos remete a muitas reflexões. Começando pela primeira frase: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Observemos que Jesus não promete a cura. Nos momentos difíceis que estamos vivenciando, percebemos muitos de nós, muitos dos nossos irmãos, lançando-se em correntes de oração, clamando pela cura dos males que afligem a todos nós, humanidade. Mas lembrando a frase do Mestre, ele não está para curar, ele está para aliviar as nossas aflições, a sobrecarga que estamos vivenciando neste momento, porque na sua proposta, ele não pretende derrogar as leis do nosso Divino Pai Celestial, Deus, que em sua infinita misericórdia criou sábias leis que regem os nossos destinos. E uma dessas leis nos fala sobre a causa e efeito de que toda ação que nós pratiquemos irá corresponder a uma reação em sentido contrário, em igual força e intensidade. Então, se nós cometemos desatinos, cometemos atos em desacordo à lei de Deus, é justo que venhamos por nós mesmos corrigir esses erros cometidos, essas infrações à lei divina, através da mudança de nossas posturas. E é por isso que Jesus, em sua imensa bondade, em imenso amor para com todos nós, seus tutelados, ainda vagueando nesse mundo com tantas provas, tantas expiações a serem cumpridas, mas a caminho da regeneração, nos dê a oportunidade de vivenciar, através das nossas aflições, das nossas dificuldades, aquilo que precisamos expiar para corrigirmos dentro de nós aquelas ações do nosso passado delituoso que feriram a lei de Deus. Então, Jesus faz esse convite: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está prometendo a cura, está prometendo um alívio à nossa sobrecarga, às nossas aflições. E o que é muito pertinente nesse momento. Todos nós estamos aflitos, sobrecarregados pela ansiedade, pelas preocupações acerca do momento que nós estamos vivendo, tentando criar barreiras em torno nos precavendo dos efeitos da contaminação pelo Covid-19. Essas aflições, elas poderão ser minoradas, diminuídas, se nós guardarmos tranquilidade, se nós guardarmos respeito pelo momento, fazendo cada um de nós a nossa parte. E esse convite de Jesus, o atendimento a esse convite, não se trata apenas de utilizarmos aí a fé cega, mas a fé raciocinada. A neurociência nos diz, nos dias de hoje, que quando nós mudamos de postura mental, aliviando os excessos da nossa mente, as aflições que nos sobrecarregam, o nosso cérebro, que no momento de aflição, de angústia, de sobrecarga de tensão, de ansiedade, que produz muito cortisol, prejudicando as células sadias, promovendo doenças ao longo do tempo, quando nós nos acalmamos, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, buscamos em Jesus, na sua mensagem consoladora, de esperança, de paz e de amor, nós aquietamos a mente, neutralizando assim as emissões do cortisol e passamos a produzir substâncias
benéficas ao nosso corpo, serotonina, dopamina e várias outras substâncias que vêm auxiliar, que neutralizam os efeitos deletérios do cortisol, promovendo a saúde e bem-estar das nossas células, fazendo assim com que o nosso corpo crie resistência imunológica para lutar contra os germes, os vírus, as bactérias que estão sempre à nossa volta, conforme nos demonstra, nos explica o espírito André Luiz em sua obra psicografada pelo nosso inesquecível Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos. Estamos sempre rodeados de nuvens de bactérias, de vírus, e basta um desatino nosso, um desequilíbrio psíquico-emocional para que caia o nosso sistema imunológico e dessa forma nós venhamos a contrair esses vírus, essas bactérias que estão sempre à nossa volta. Por isso, ao refletirmos sobre a mensagem de Jesus e sobretudo nesse convite amoroso do vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, cabe a reflexão em torno dessa mensagem, desse convite fraterno que Jesus nos faz para aliviar as nossas aflições. Ao buscarmos na sua mensagem consoladora, na sua mensagem de esperança, de amor, de paz, nosso cérebro automaticamente aquieta-se. Quando nós nos acalmamos, nos aquietamos, e as substâncias benéficas também produzidas pelo nosso cérebro, serotonina, dopamina e várias outras substâncias, neutralizando o cortisol, nos produz um bem-estar, melhorando assim o nosso sistema imunológico. Então, meus irmãos, cabe refletirmos como estamos nos comportando diante da adversidade que ora estamos enfrentando. Estamos atendendo ao convite de Jesus, buscando a Ele não a cura, mas um alívio para todo esse estresse que estamos vivendo nos dias de hoje. E Ele ainda diz mais na sua mensagem, que nós devemos procurá-lo, aliviando assim o nosso estresse, tomando sobre nós, aprendendo com Ele, que é brando e humilde de coração, e tomando sobre nós o seu jugo, que é suave, e o fardo, que é leve. Que jugo é esse a que Jesus se refere? Primeiro de tudo, precisamos entender o que é o jugo. O jugo, nos dias de hoje, nós sabemos que é aquela peça de madeira que são utilizadas para fazer com que dois animais caminhem juntos numa tarefa. O jugo de Jesus, a que ele se refere, não é uma peça de madeira para nos fazer caminhar com ele, mas é aquele abraço suave, fraterno, convidando-nos a vivenciar o seu amor, aprendendo com ele, que é brando e humilde de coração, a vivenciar esse amor que ele nos ensina e que ele não parou de nos ensinar em todo o momento que esteve entre nós, nos dando as diretrizes para a nossa felicidade. Então, esse jugo suave a que ele se refere é um abraço amoroso, um abraço fraterno, nos convidando a caminhar com ele, aprendendo com ele o amor, nos aprendendo a solidariedade, a fraternidade, a reconhecermos-nos como irmãos em humanidade. Condição essa que muitas das vezes esquecemos. Apesar de todos nós conhecermos e proferirmos a oração do Pai Nosso, que o próprio Cristo nos ensinou, na sua primeira frase dizemos: Pai Nosso que estais nos céus, caracterizando assim uma paternidade comum para todos nós que estamos encarnados, seja no norte, sul, leste, oeste, branco, preto, rico, pobre, feio, bonito, independente da raça, independente da cor, independente do gênero, da condição social, todos nós somos irmãos. Apesar de que muitas das vezes nós não enxergamos isso, mas nós negamos essa percepção nossa quando proferimos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, atribuindo uma condição de paternidade comum para toda a humanidade. Então, façamos uma reflexão também em torno dessa questão. Aprendamos a reencontrar em nosso irmão o nosso próximo mais próximo, não só aqueles entes queridos que coabitam conosco em nossas casas, nossos irmãos consanguíneos, entes queridos, familiares, mas toda a humanidade, independente da sua condição, do seu status. Todos nós somos irmãos e devemos comportarmos-nos como irmãos, mesmo aqueles que cometem as maiores atrocidades.
somos nossos irmãos. E se passarmos a enxergá-los como irmãos, com toda certeza aliviaremos muito o estresse que os embates da vida nos submetem, seja no nosso campo profissional, seja na nossa convivência social, nossa convivência familiar. Com todos nós, somos todos irmãos. No momento em que compreendermos essa condição que o próprio Cristo nos ensina, nós estaremos habilitados a recorrer a Ele, a ter fé na sua mensagem, compreendendo que, como Ele mesmo disse, a felicidade não é desse mundo, mas termos esperança dentro de nós, buscando dias melhores através da nossa transformação íntima, do nosso melhoramento moral, do nosso melhoramento espiritual. E o fardo leve a que Jesus se refere nada mais é do que o fardo do amor. E devemos concordar, Vamos concordar que o amor não pesa. O amor neutraliza todas as ideias contrárias à fraternidade, à solidariedade, que tanto precisamos viver nesse momento. Então, meus irmãos, atendamos a esse convite fraterno de Jesus, nesse momento de aflição, de sobrecarga, busquemo-lo, não para que Ele nos cure, mas que Ele nos alivie a nossa sobrecarga por nós mesmos, através da nossa transformação interna, a nossa transformação moral, transformação dos nossos sentimentos, as mágoas que ainda carregamos conosco, as frustrações, possam ser substituídas pela esperança, pelo amor, pela paz, pela fraternidade que Jesus nos prometeu em atendendo o seu chamado, termos em nossas mãos, através do seu jugo suave, o fardo leve a que Ele nos remete. E nesse momento de tantas transformações, momento inclusive de polarizações, que temos percebido, discussões nos grupos a qual temos acesso, gostaria de pedir licença, permissão a todos, fazer uma leitura de uma página psicografada pelo Chico, do Espírito Emmanuel, que nós vamos encontrar no livro Pão Nosso, que nos faz refletir um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobretudo nós que nos dizemos servidores do Cristo, que atentemos para essa reflexão que Emmanuel nos faz no livro Pão Nosso. A mensagem é a de número 98. Evita contender. Ele nos diz: ao servo do Senhor não convém contender. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. E Emmanuel reflete e nos indica: foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração, apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que eles não adotam a cartilha particular, atiram-se contra os serviços que eles não guardam o controle direto. Não colaboram senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem as orragues nas mãos pelo mau gosto de vergastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica e, quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador por espírito de contenda são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz, a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim
a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Meditemos sobre essas palavras, busquemos auxílio do dicionário, acerca daquelas palavras que nós não temos o hábito de utilizar, e vamos perceber que a nós, aprendizes do Evangelho, servidores do Cristo, não estamos convidados a entrar em quaisquer discussões que venham produzir aflições, sobrecargas, estresses, angústias. Estamos convidados, sim, a refletir na sua mensagem de amor, de esperança, de fraternidade e, dessa forma, construirmos um mundo melhor a partir da mudança que vamos operando lenta e paulatinamente no interior, cada um de nós, nossos sentimentos, portas adentro dos nossos corações, refletindo nas nossas atitudes, nas nossas palavras, com os nossos companheiros de jornada. Que a paz do Senhor, que a paz do Cristo reine em todos nós nesse momento de tão profundas reflexões, de tantas aflições que estamos vivenciando. Jesus seja conosco.